essa ideia do auto-perdão, ela surge também num processo inicial desse relacionamento com essa instância que é uma dimensão de nós mesmos. Quando a gente começa a falar de perdão, a gente inevitavelmente começa a lembrar, e é por isso que é o sete, por isso que é a aura e por isso que é a memória, a gente começa a lembrar de nossa relação com coisas que nos machucaram. Então esse é o primeiro passo. Você começa a olhar para coisas que te machucaram e que a partir dessa dor você precisa se liberar dessa dor para continuar caminhando. Então o primeiro passo é olhar para essa dor, lembrar dessa dor. Lembrando dessa dor você percebe que precisa soltar isso de alguma forma. Como que é a forma que a gente compreende que solta? Eu vou perdoar. Então parece, num primeiro momento, que é você indo em direção àquela dor e aquilo que causou aquela dor. Pode ser uma pessoa, pode ser um contexto, pode ser milhões de coisas, pode ser muitas coisas que causam uma dor, um trauma em nós. Você olha para isso que te causou isso e você sente como uma possibilidade de dar algo bom para aquilo, você entrega uma condição que a gente chama de perdão para aquilo, para que aquilo possa, ao receber esse perdão, liberar você e aquilo para que as duas instâncias possam seguir fluídas. Então esse é um contexto inicial do perdão. A gente compreende essa possibilidade na dualidade, onde há um indivíduo que pode sofrer, há uma identificação acontecendo, ou seja, se há identificação, há alguém que sofre. E se há alguém que sofre, há alguém que pode, entre aspas, aí, perdoar, porque sofreu. E aproximando essa mesma questão do auto-perdão, também é o começo da caminhada. Porque quando a gente fala em auto-perdão, você está considerando ainda o seu processo identificado com as questões que aconteceram. Então a sua relação com o passado ainda é uma relação onde o passado dá sentido ao que você é hoje. Então quando você fala assim, um auto-perdão, é como se você quisesse, num primeiro momento, numa tentativa de se desidentificar com esse passado e abrir um espaço para que algo novo aconteça, você tem essa ideia de auto-perdão. Começa por aí mesmo, você precisa reconhecer nesse processo que há uma identificação, a partir dessa identificação, houve alguém, essa identificação, né, essa ideia de si, que sofreu uma consequência, essa consequência está gravada, essa interpretação está gravada na sua aura, na sua memória, e você precisa, nesse sentido de auto-perdão, tentar soltar isso da sua memória para que isso pare de dar um sentido a você mesma e então você possa ressignificar a ideia que você tem de você mesmo. Só que, no entanto, esse processo todo, ele não é para só você ressignificar a ideia que você tem de si mesmo. Para liberar e você poder, talvez, ter uma identificação mais suave. É isso que a gente já comentou muitas vezes, por exemplo, sobre o que é o ego espiritual. Então o ego espiritual é alguém que vai trabalhando os seus traumas, vai se liberando, mas vai criando a partir disso uma nova imagem de si mesmo, mais elevada, que não tem mais esses traumas e que aparentemente é mais estável, começa a ser, entre aspas, um ser superior, e é por isso também que eu já apontei que nós vamos entender no número 7 a diferença de superioridade e de elevação, que são coisas diferentes. Não é um processo, o auto-perdão, ele não funciona como um processo para você criar de novo um novo sentido de si mesmo, mais elevado, né? Aparentemente mais bonito, mais legal, mais aceitável que o de antes. Apesar de, como eu falei, ser o começo da trajetória. Então, assim como tem lá, eu gosto de citar isso, tem os alcoólicos anônimos. Né? Os alcoólicos anônimos, qual é o primeiro passo lá para você, entre aspas, se curar desse vício? Primeiro, reconhecer que está viciado. Então, assim, esse sentido mais inicial é assim, primeiro você precisa reconhecer que tem um sentido de identificação que sofreu. Então, o auto-perdão, ele funciona nessa primeira fase como esse reconhecimento e uma constatação de que você percebe que você estava identificada como alguém que tinha uma inabilidade de lidar com aquele processo e, portanto, sofreu. Ou alguém que, por alguma razão, sofreu um trauma, uma violência, e essa violência continua determinando todas as suas decisões hoje. E cada caso, como eu comentei também na aula passada, cada caso tem que ser avaliado individualmente, porque o nível de impacto de um trauma para pessoa varia, e você precisa ir tateando e caminhando por formas diferentes. O que eu estou apontando aqui é sempre um plano geral desse processo, como nós entendemos já filosoficamente, esse nosso estudo do yoga. Quando você está num contexto terapêutico, onde você é o terapeuta e você está atendendo outras pessoas, cada caso é um caso específico e vai demandar de você uma atitude e uma estratégia diferente. Então não funciona a mesma estratégia para todo mundo. Cada caso precisa ser avaliado individualmente, dependendo do nível de
de identificação com aquele processo e o tanto que aquele trauma ainda continua determinando muitas das decisões e das ações de cada um. Tá? Então, só para dar essa abordagem, esse aviso diante de um processo terapêutico, por exemplo. Mas é para lá que a gente caminha. Então, no nosso contexto aqui, a gente já pode apontar para esse processo. Então, o auto-perdão é o começo da trajetória. É quando você começa a liberar ou a reconhecer que você está identificado e identificado com uma memória, uma interpretação daquilo que aconteceu que causou um sofrimento, ou que causou, se não um sofrimento explícito, mas uma dificuldade de liberação. Então você precisa se perdoar. Eu vejo, então, por exemplo, muitas pessoas que num contexto, vamos pensar assim, profissional, não conseguem se desenvolver profissionalmente. Então isso as pessoas investigam, isso tem uma raiz lá na maneira como eu fui criado, na maneira como eu entendia os processos, e se trabalho é sofrimento, se dinheiro é coisa ruim. Então, assim, você vai lidar com um monte de coisas que estão registradas lá na sua memória, de interpretações, e que você vai precisar, entre aspas, aí, no auto-perdão, se liberar dessas identificações e começar a se abrir para uma nova possibilidade. Nós estamos já apontando essa possibilidade como uma questão mais ampla. Mas por que é importante começar? Porque sem acessar essa dimensão de nós mesmos, que eu estou chamando aqui de perdão, como uma dimensão de nós mesmos, tá? É muito interessante. Eu quero que vocês tentem compreender esse contexto como uma dimensão mesmo. Algo que é uma condição de nós já. Nós já vigoramos nesse estado. Só não acessamos isso constantemente para viver isso como uma realidade pulsante. Sendo essa dimensão, sem acessar essa dimensão, não é possível acessar uma outra dimensão que é muito importante para uma vida, vamos dizer assim, leve e relaxada, que é o contexto do agradecimento. Então você não vai se tornar grato o suficiente diante da vida se você não perdoar ou não acessar esse campo de perdão, aonde não há mais uma identificação com aquele ser que sofreu, a ponto de você agradecer tudo o que acontece na sua vida. Então você não vai conseguir sentir essa condição do agradecimento, tá? Não vai se sentir grato o suficiente até que você perdoe tudo que precisa ser perdoado. E perdoar tudo que precisa ser perdoado significa, primeiro, começar nesses níveis de relacionamento, seja com pessoas, seja com situações, e que vai avançando por uma compreensão e um acesso a uma dimensão de você mesmo. Até que esse acesso esteja vigorando como uma realidade, você não vai sentir que a vida inteira está te provendo tudo. Então esse sentimento de agradecimento total para a vida, onde você acolhe tudo o que acontece. Não passivamente, mas acolhe entendendo que a vida está sempre mandando a onda que você merece. E ela está mandando especialmente para você. Ela está considerando o seu contexto, a sua individualidade, está te promovendo uma situação especial para você, que você pode encarar como uma situação difícil ou uma situação de sofrimento, mas foi preparada especialmente para você pela vida. Então, assim, é um sentido aí onde você começa a perceber que a vida tem um cuidado muito especial e aí você começa a agradecer esse cuidado, porque quando você entende o direcionamento da vida. Então, até que você encontre essa dimensão ou até que você perdoe o suficiente, vamos colocar assim, você não vai ser grato o suficiente. E essa é uma condição muito determinante. E que é muito curioso, por que o 6 vem antes disso? Tá? Por que nós vamos nos relacionar com o passado depois de ter passado pelo número 6, que é um número que está olhando para o presente, mas para o presente indicando um futuro. É nesse contexto do número 6 que a gente cria um sentido que nós já comentamos de responsabilidade, ou seja, adquirir a habilidade de responder à vida. Então você compreende que você é a única possibilidade de determinação daquilo que acontece consigo mesmo, mas não um você identificado, alguém que controla. É o guerreiro aquele que já está livre dessa identificação, que age como um impulso. E, junto com isso, um senso de justiça. Então, a justiça, ela ocorre no número 6. É por isso que o 7 é nirvero, é sem vingança. E essa ideia de auto-perdão não é uma ideia de justiça que você faz com você mesmo, porque a justiça já ocorreu no número 6. A justiça precisa estar iluminada com uma claridade total diante daquilo que está acontecendo como um frame da realidade, mas que indica o movimento da vida. A justiça está aqui. O auto-perdão não é para você
digamos assim, acertar as contas com o passado. Não é justiça. A justiça aconteceu antes, e a justiça acontece num contexto onde há a ausência do medo, nirpo. Então isso é importante considerar. Perdão não é acerto de contas com o passado, e por isso que eu estou apontando para essa dimensão mais ampla do que esse sentido do perdão. Porque se a gente entende esse perdoar, essa coisa que você faz com os outros e consigo mesmo, nessa ideia de auto-perdão, é quase que uma ideia de instaurar esse sentido de justiça e um acerto de contas aonde, agora equilibramos as contas, eu posso seguir adiante. Não é isso. Aqui não é justiça, a justiça veio antes. Aqui é uma relação de liberação e de um acesso a essa condição mais ampla que pode, como eu comentei na última aula, ter na sua qualidade máxima, transbordar aquilo que lhe foi dado, o seu dom. Então é a capacidade que você tem de abrir espaço para que o seu dom possa aparecer naturalmente, livremente. Até por isso que essa ideia de perdão acontece, para que o passado não esteja impedindo que você livremente transborde aquilo que é essencial em você. E aquilo que é essencial em você não é aquilo que você construiu a partir dessa ideia de si. E por isso que eu estou apontando que o dom é algo que a gente recebe como um presente. É algo que você recebe antes, que está previamente, estruturado previamente, anteriormente à sua chegada aqui. É algo que naturalmente acontece de você. E esse naturalmente precisa acontecer de uma maneira livre, sem que esteja bloqueado por essa interpretação do passado. Mas o perdão não tenha nada a ver com justiça. Então isso é um ponto, acho que relevante a partir desse comentário, a gente compreender. Tá? Então, auto-perdão ou um perdão não tem a ver com o senso de justiça. A justiça foi instaurada no sentido de realeza do número 6. Aqui é uma abertura de espaço para que uma dimensão de você mesma, de você mesmo, possa aparecer naturalmente. Perdonare, perdoar. Isso é o perdão acontecendo.